Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, às quartas-feiras, e você pode participar, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida com o nosso convidado. O telefone de contato é 3543-6413. 3543-6413, você pode ligar e fazer a sua pergunta ao vivo aqui às quartas-feiras conosco. Nosso programa hoje vai estar falando de um assunto muito importante, que é o problema da osteoporose. Esse problema que os ossos, com a idade, principalmente nas mulheres, vai ocorrendo uma diminuição do cálcio, enfim. O nosso convidado vai falar melhor sobre isso. E nada melhor, trazemos aqui um ortopedista já bem conhecido aqui na nossa cidade, doutor Beato, ortopedista já de muitos anos na cidade de Araras, e é com ele que nós temos o prazer de cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui hoje, Beato. Ô, Eliseu, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito desse tema que é muito atual, né? E um abraço aos ouvintes e espero que seja proveitosa a nossa conversa. Então, Beato, vamos assim para o nosso tempo, corre muito depressa aqui. Porque você fala assim, então, o que é osteoporose, né? Então, a osteoporose tem vários tipos de osteoporose. Tem a que nós vamos tratar é a osteoporose senil, aquela do envelhecimento. Então, com o passar dos anos, nós envelhecemos e o nosso esqueleto envelhece e vai ficando mais fraco. E o problema todo é que, se ficar muito fraco, começa a apresentar as fraturas, que tem uma morbidade, uma mortalidade muito alta, porque acaba acontecendo numa idade em que o paciente não tem tanta reserva. Então, essas fraturas têm uma morbidade, uma mortalidade alta na população. A propósito, Beato, dia desse eu tive que dar uma palestra para a terceira idade na cidade de Santa Gertrudes e estudando um pouco do assunto, né? Uma coisa que eu vi hoje, a questão de fratura está superando em muito várias doenças mais corriqueiras, ou seja, as consequências das fraturas, principalmente de bacia, de fêmur, né? Hoje tem crescido muito em função disso, né? Isso. A gente tem um número cada vez maior de fraturas, porque a nossa população está envelhecendo, né? Então, nós temos uma população que está envelhecendo e a gente tem um índice de fraturas de colo de fêmur, de fraturas de vértebras lombares e fraturas de punho, colo de úmero, que vem aumentando, né? A faixa etária, Beato, que assim, considera que entra nessa chamada osteoporose senil que você falou para nós? Isso. Nas mulheres, elas estão protegidas enquanto houver o ciclo. Então, o fator hormonal protege as mulheres. Depois, quando entra o período menopausal, que elas existe, pelas alterações hormonais, a ossatura do esqueleto vai enfraquecendo nas mulheres. Por perda do cálcio? Por perda de cálcio, de massa mineral. E nos homens, a partir dos 60 anos. Mas está muito ligado à qualidade de vida. Alguns fatores como falta de exercícios físicos, a falta do sol, porque a vitamina D é importante, nós vamos tratar isso aqui rapidamente, mas é importante, então, tomar sol, fazer exercícios físicos, ter uma vida equilibrada, os vícios, o cigarro, a bebida em excesso, tudo isso pode prejudicar, né? E também as pessoas arianas de pele clara são mais susceptíveis à osteoporose. A prevalência da osteoporose é maior em mulheres, né? Então, a gente tem um índice muito maior em mulheres, chega a ser de 7 para 1, cada 7 mulheres, 1 homem, né? Normalmente, eu sei que as pessoas vão muito ao consultório preocupadas, as mulheres, né? O que as pessoas perguntam, mas assim, no dia a dia, as dúvidas, né, de consultório? A gente falava há pouco, tem muitas perguntas, né, no consultório que ficam na dúvida sobre isso. Essa pergunta é muito pertinente porque osteoporose não dá dor. Isso é uma dúvida muito comum no consultório. Então, a paciente chega com um exame, a densitometria óssea, normalmente, às vezes encaminhada por um colega ginecologista, olha, você vai ao ortopedista para tratar, e osteoporose não dá dor. Então, isso confunde um pouco. O que provoca dor é a osteoartrose, que é um outro assunto, mas a osteoporose em si não dá dor. Mas é importante tratar por causa dessas fraturas, né? Que acabam ocorrendo se o osso enfraquece muito. O envelhecimento do esqueleto humano é um caminho natural. Nós envelhecemos, como as outras células do nosso organismo envelhecem,
né, a célula óssea morre, envelhece e enfraquece o esqueleto humano. Então, essa é uma pergunta frequente. A osteoporose dói? Não, não dói. A osteoporose não dá dor. Então, é mais difícil de tratar. Você vai dar um medicamento em que não vai atingir a dor, né? Então, você tem que centrar o paciente de que a importância de se tratar é devido aos riscos de fratura. Uma outra questão é essa dúvida entre osteoporose e osteoartrose. A osteopenia, que é um termo usado quando você não está normal e não está com osteoporose. Você está no meio do caminho. Eu costumo comparar ao semáforo, né? Não está no verde nem no vermelho, está no amarelo, acendeu uma luz. Ou seja, está havendo perda de massa mineral e consequentemente, caminhando para um quadro de osteoporose, né? Você está falando aí, Beato, você está pensando... Então, assim, quando é que a pessoa, a mulher, o homem, deve procurar um caso ortopedista e falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma avaliação, já que não tem dor, né? Eu gostaria de fazer uma avaliação para ver se eu tenho ou estou com problema de osteoporose, uma predisposição, né? Quando deve ser feito isso, com que idade e que exames normalmente são utilizados? Você falou até em densitometria, mas tem raio-x, tem, enfim, como é que é essa abordagem do paciente? Como ele vai te procurar, em que horas que ele vai solicitar? A mulher, como eu havia dito, quando no período menopausal, então sim, ela nos procura, é feito a densitometria óssea, e pode também ser colhida a dosagem de vitamina D, cálcio iônico e fósforo, né? Lembrando que alguns medicamentos podem induzir a osteoporose, como corticoides, né? E alguns hormônios podem levar a osteoporose, né? Mas aí teria uma outra causa, né? Seria uma osteoporose metabólica, né? Sim. Seria uma outra causa. Agora, então, nos homens, homens, a partir dos 60 anos, né? Pode fazer uma densitometria óssea para ver se está tudo ok. Então, pelo que eu entendi agora, o exame, assim, embora a dosagem de cálcio, etc., vitamina D, mas assim, o exame padrão de maior indicação disso é a densitometria óssea? É a densitometria óssea. Nós não usamos como padrão o raio-x. Por quê? Por uma razão muito simples. Às vezes, a técnica, na hora de fazer o raio-x, penetra muito ou penetra menos. Isso, então, pode mascarar, dar uma imagem e você ser enganado, achar que você está diante de um quadro de osteoporose, e não. O raio-x penetrou mais e deu aquela imagem trabeculada, né? Tá. Feito, então, bem, o que eu entendi, as mulheres menopausou, quer dizer, climatério, né? Já começar a se preocupar com isso, e os homens a partir de 60 anos. A partir de 60 anos. Tá. Por que é importante tratar? Quer dizer, quais são as consequências daquele indivíduo que, por motivo de desconhecimento, não poder, enfim, não trata a osteoporose? O que acontece se não trata e por que tratar, então? Por que tratar, né? Por causa das fraturas, principalmente. Então, nós estamos falando em qualidade de vida. Então, a pessoa atinge uma determinada idade em que ela não tem tanta reserva, e acaba acontecendo que ela apresenta uma fratura. Normalmente esses pacientes já vêm tomando alguns tipos de medicamento, ou antihipertensivo, ou diabético, faz uso de outros medicamentos. Então, junta a esses medicamentos mais o medicamento da osteoporose. Mas é importante tratar para dar qualidade de vida. Isso não quer dizer que o paciente que trata não vá vir apresentar uma fratura lá para frente. Ele pode ter uma queda, com uma energia do trauma um pouco mais acentuada e provocar uma fratura mesmo tratando a osteoporose. Tratar a osteoporose não é garantia de que não venha a ter uma fratura, mas ajuda muito naquelas fraturas espontâneas. Às vezes o osso está tão fraco, Eliseu, que a pessoa vai levantar a cadeira e quebra. Então ela não sabe se ela caiu e quebrou ou quebrou e por isso caiu, né? Então... Você falou da osteoporose, da osteopenia, que você falou que seria uma fase intermediária, e você citou a osteoartrose. Então, para a gente entender, até que às vezes, eu vejo muito nos laudos, às vezes eu peço os raios-x na minha área, mas às vezes o radiologista, numa orografia excretora, num raio-x para ver pedra nos rins, e lá vem já a descrição, osteoartrose e tal. O que é a osteoartrose? Isso, porque essa é uma confusão que às vezes... muito frequente. A osteoartrose é uma destruição articular. Então você precisa ter dois ossos e uma articulação.
é ali que ela se instala a osteoartrose. Essa sim, provoca dor. Existe uma destruição da cartilagem articular e provoca dor ao paciente. Nesse aspecto da osteoporose e osteoartrose, a gente vê muitas vezes indivíduos, eu sou muito procuro orientar meus pacientes, principalmente na questão da atividade física. A gente sabe que a atividade física para tudo, né, é muito bom. E muitos falam, doutor, eu tenho osteoartrose, eu não posso caminhar, porque e há alguns problemas na questão da coluna também, do amortecimento, a osteoporose pode acometer a coluna também e desmontar a coluna e ter, acho que você até trouxe algumas imagens para a gente entender melhor. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da osteoporose, osteoartrose, questão do amortecimento das vértebras e a dificuldade, inclusive, em realizar exercícios preventivos. Isso, eu trouxe uma maquete para assim ficar de forma mais clara, entender o que é a osteoporose, o que ela provoca no organismo. Hoje o exercício físico realmente nós damos muita importância. É muito importante o paciente se exercitar, né? Vamos aproveitar, vou até mostrar. Isso seria uma vértebra. Isso. O osso da coluna vertebral, então, ele tem um osso mais trabeculado. Então, a pessoa acha que isso aqui seria uma osteoporose. Isso não é. O osso da vértebra, ele é mais trabeculado. Ele é mais espesso nessa região cortical, na base, no ápice, mas o meio dele é trabeculado. Esse é um osso normal. O osso com osteoporose, eu vou colocar ao lado para que as pessoas possam perceber, esse da minha mão direita, esse aqui, olha, esse é um osso com osteoporose. Então, o trabeculado diminui muito, né? Então, você imagina a força gravitacional só do peso do paciente sobre uma vértebra osteoporótica. Ela achata, né? E ela faz uma fratura que chama fratura por achatamento. Beato, vou te pedir só para mostrar, eu vou até te ajudar aqui, só para mostrar aqui, eu vou pedir à produção para estar... A diferença, né? A diferença realmente, né, poder dar um close aqui, olha só a diferença dos dois, né? Realmente a densidade óssea, essa que eu tirei a osteoporose, e esse aqui que eu vou colocar na frente aqui agora, ó. Então, é uma diferença realmente marcante. E como isso não provoca dor, vai haver uma diminuição da densidade mineral e não provoca dor, o paciente não trata, né? Então, é importante o tratamento para que não chegue a esse ponto, a vértebra não fique tão osteoporótica a ponto de vir a quebrar, né? Então, por isso a importância do tratamento. Tá. A Maria José do Belvedere já ligou aqui para nós fazendo uma pergunta. Como fazer caminhada, alongamento, né? E ela cita aqui também o problema osteoarticular degenerativo diagnosticado. Acho que ela tem um problema de ordem degenerativa, osteoarticular, e se ela pode fazer caminhada e se ela pode fazer alongamento. Então, dona Maria José, né? Então, dona Maria José, o fato da senhora ter um processo degenerativo articular precisa ser analisado se é possível caminhar. Muitas vezes a osteoartrose é muito acentuada e aí nós passamos outros tipos de exercício, como exercício de alongamento de solo ou exercícios na água, né? Às vezes a pessoa não pode fazer exercício na água, vai fazer exercício de solo, porque o caminhar vai gerar um impacto sobre essa articulação. Então, se a osteoartrose, o processo degenerativo é muito acentuado, pode existir uma contraindicação da caminhada, que é a forma de exercício mais comum e mais fácil para o paciente, né? Ele não precisa se dirigir a uma academia, o único cuidado que ele tem que tomar é o tipo de superfície onde ele vai andar, né? Se não tem buraco, esses cuidados, né? Mas é o exercício mais fácil e comum para o paciente estar fazendo. Mas precisa passar por uma avaliação médica. Essa degeneração osteoarticular, a gente tem que avaliar se pode ser liberado o caminhar, né? A caminhada. Sim. Beato, com relação ao tratamento, né? O que hoje existe
de forma eficaz, se tem resultado, se algumas pessoas respondem bem, outras não. Quais são as medidas que tem para tratar a osteoporose e prevenir também, né? O tratamento tem algumas vertentes. A primeira delas é o exercício físico. Importante o exercício físico. A reposição de cálcio, importante também. Um paciente numa idade adulta, ele precisa aproximadamente de 1 grama de cálcio por dia. E aonde é que ele tira? Da onde o organismo vai buscar esse cálcio? Dos alimentos que nós ingerimos durante o nosso dia. Os alimentos mais ricos em cálcio são os alimentos lácteos. Leite, iogurte, manteiga. Depois o cardiologista acha ruim com manteiga. Queijo, né? O queijo. Os produtos lácteos são mais ricos em cálcio, mas a carne é rica em cálcio, os peixes são ricos em cálcio também. Então, nós vamos buscar essa fonte nos alimentos. Depois, podemos fazer uma complementação com cálcio. O organismo é sábio, ele precisa de 1 grama, 1 grama ele vai absorver. Se você tomar 2 gramas de cálcio por dia, não adianta nada. Ele vai absorver a necessidade diária dele. O organismo não absorve mais, mesmo que a pessoa tenha osteoporose. Então, através da orientação médica, exercícios, a vitamina D, se tiver deficiente no exame, o cálcio, e existe um medicamento, que são os alendronatos, né? Que hoje tem uma série de medicamentos, que eles fazem? Eles retardam o envelhecimento da célula óssea. Com isso, você retarda a morte da célula óssea, porque as células ósseas continuam nascendo e continuam morrendo, mesmo no paciente já numa idade mais avançada. É lógico que nasce muito menos e morre muito mais. E o inverso na criança, muito mais nasce do que morre, né? Agora, só dando uma ênfase, que você falou com a atividade física, né? Eu já de bom tempo faço atividade física, pedalamos juntos, né? E a gente sabe que a questão muscular também, que dá sustentação aos ossos, ela é importante, né? Hoje, porque todo o nosso esqueleto tem que ter a sustentação, e a musculatura. Hoje a musculação é também alguma coisa importante que vocês indicam no sentido de fortalecer a musculatura, porque a gente vai perdendo massa muscular e vai meio que desequilibrando, desmontando, né? Porque não tem a sustentação do esqueleto. É importante a musculação? É muito importante, é bem pertinente essa colocação, porque se você colocar um esqueleto em pé, ele vai cair. O que dá sustentação ao esqueleto são os músculos, que através dos seus tendões inserem nos ossos, né? Estão intimamente inseridos. Exatamente, a sustentação do esqueleto humano vem através da parte muscular. A musculação é muito bem indicada, não existe contraindicação. Musculação, pacientes mesmo na terceira idade pode fazer musculação, desde que seguindo os princípios, os cuidados. Pouco peso, cuidado principalmente com o membro superior, né? Por quê? Porque existe uma diferença na articulação dos ombros em relação aos quadris. Os quadris, os ossos, eles quase que encaixam numa casinha, e nos ombros eles ficam soltos, ficam mais dependentes dos tendões, né? Então, muito cuidado em colocar peso em membro superior em paciente já numa idade mais avançada, né? Mas, perfeitamente, a musculação está bem encaixada. E outra coisa também, que a caminhada, ou mesmo aquela corridazinha, né, de leve, aquele trote, ele é importante. Isso quem é o meu personal aqui sempre falou, e eu achei uma coisa muito interessante, que ao caminhar, a gente produz impacto, esse impacto às vezes produz microfraturas nos ossos, essa microfratura estimula ainda a produção, vamos dizer, de células ósseas para fortalecer, né? Então isso é importante, esse impacto, quer dizer, às vezes a gente fica muito preocupado, não, o impacto tem que haver, não demais para também não lesar, mas é bom também um pouco de impacto, né? É bom. O cuidado que nós temos que ter é realmente avaliar o paciente em relação ao biotipo, né? Então, se o paciente está com muito sobrepeso, se ele for andar mais rápido, esse impacto às vezes pode até provocar pequenas fraturas por estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E também o tênis, né? É importante caminhar com o tênis. Às vezes eu vejo muitas pessoas caminham com aquela... parece uma sapatilha bem macia, né? Ela parece ser muito confortável o pé, mas ela é totalmente contraindicada ao pé, porque ela força o arco longitudinal do pé. Então, também chama moleca, se eu não me falar.
Então, caminhar de tênis, né? Um tênis adequado, né? E tomar cuidado onde vai caminhar também. Essa é uma outra preocupação, às vezes me preocupa um pouco, eu vejo as pessoas caminhando na marginal e o trânsito ali me preocupa um pouco, eu tenho um pouco de preocupação. Não quero ser pessimista com nada, mas acho que algumas medidas não cabem aqui no programa, agora deveriam ser tomadas, porque muita gente usa a marginal para caminhar e deve ser muito agradável. Muito acidentada ali e marginal. o trânsito, né? Exatamente. Tem uma via expressa, vamos dizer assim, né? Que pudesse facilitar até... para poder ter uma certa segurança às pessoas que estão caminhando ali. E também tomar cuidado com os buracos, né? Pode provocar uma queda, uma fratura, né? Outra pergunta é da dona Neide, do Jardim das Nações. Doutor Beato, meu marido já tratou de todo jeito de uma tendinite no ombro. Não tem cura? Pode fazer exercício? Muito bem, dona Neide. Nós não estamos falando sobre tendinite, mas cabe a pergunta. Exercícios, lógico, porque os processos inflamatórios dos tendões, a gente trata com analgésicos, mas o importante são os alongamentos, o reforço muscular em que esse tendão se destina para poder estabilizar, para poder melhorar a força muscular e com isso diminuir o processo inflamatório. Quanto ao uso de medicamentos, realmente não usar o medicamento assim, por indicação de vizinhos, olha, eu tomei tal coisa, ficou bom. Não, sempre procurar assistência médica, porque vai avaliar se é possível usar determinado medicamento para o paciente, né? Agora é uma pergunta aqui do Jerônimo, do Jardim Santa Olívia. Ele diz assim, doutor Beato, qual a importância da fé e religiosidade num tratamento ortopédico? E o parabeniza pelo excelente trabalho. Obrigado, Jerônimo. Bom, eu acho importante, muito importante, eu acho o lado espiritual. Então, o fato do paciente pensar positivo, e as coisas ajudam, Eliseu. A gente vê muito isso no consultório. Então, às vezes a gente está diante de pacientes que são mais negativos, o tratamento é mais difícil, a resolutividade é menor, né? A medicina é apaixonante por isso. Você tem o paciente com, às vezes, as patologias muito iguais e reagem completamente diferente. Então, o lado espiritual realmente é muito importante. E eu dou muita importância e ênfase no meu consultório a isso. Muito bem. A gente sabe realmente a diferença que faz aquela pessoa que crê em Deus, que sabe, né, que aquilo busca não só nele, quer dizer, busca no médico, mas também busca, né, nesse Deus que criou o ser humano, né, que pode estar ajudando. Beato, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né, e o tempo passa muito rápido, mas eu queria que você falasse assim rapidamente, assim, fechando, né, esse importante assunto que nós estamos tocando hoje, sobre a questão da osteoporose na mulher depois, no início da menopausa, climatério, o homem a partir dos 60 anos, as consequências que as fraturas, né, e hoje a população brasileira está envelhecendo e a expectativa de vida está maior. Fechando a sua palavra hoje sobre osteoporose. Bom, Eliseu, o recado que eu deixo é que as pessoas procurem levar uma vida equilibrada. Equilibrada no sentido de que precisam se exercitar, precisam ter temperança na alimentação, no comer, no beber. E esse equilíbrio alimentar, de vida, com exercícios, mas procurando os cuidados médicos para poder tratar, porque as pessoas vão viver cada vez mais. Então, que tenham qualidade de vida, para que se vivam melhores, né? Então, esse é o recado, para que façam exercício. Que exercício? O médico vai avaliar qual exercício é o mais adequado. Infelizmente, no Brasil, nós não temos grandes programas de prevenção de osteoporose, mas eu acho que um dia nós vamos caminhar para isso, porque o gasto de saúde pública com as fraturas é muito grande. Então, a dica é essa, exercício, verificar junto a um profissional de saúde, ou ortopedista, ou ginecologista, e tratar de forma adequada, para ter uma boa qualidade de vida. Beato, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito gostoso esse bate-papo aqui, muito informativo. Queremos já deixar um convite para você voltar aqui falando de outros assuntos aqui conosco. Ô, Eliseu, eu agradeço o convite e espero que, de alguma forma, tenha podido esclarecer aí sobre osteoporose.
Ok, você está em casa, gostou do programa, quer ver de novo, quer ver as informações que o Dr. Beato nos deu, às sextas-feiras agora, toda sexta-feira, às 18h15, nós temos reprise do programa. Só não vale ligar na sexta-feira, porque a sexta-feira, às 18h15, é a reprise. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa na quarta-feira que vem, às 19h45.